Do sofrimento à redenção, a incrível história de Jó. Há mais de 4.000 anos atrás, no Oriente Médio, em uma terra distante chamada Uz, vivia um homem chamado Jó. Ele era conhecido por sua integridade e retidão, um homem que temia a Deus e se afastava do mal. Jó não era apenas um homem de fé, mas também um homem abençoado com uma grande prosperidade. Possuía vastos rebanhos, muitos servos e uma família numerosa e amada, com 7 filhos e 3 filhas. Entre todos os povos do Oriente, Jó era considerado o mais respeitado e admirado. Sua casa era um lugar de celebração e união. Os filhos de Jó organizavam festas para comemorar seus aniversários, sempre convidando suas irmãs para compartilhar momentos de alegria, comida e bebida. Mas mesmo em meio à festa, Jó não deixava de cuidar da alma de sua família. Ao final de cada celebração, ele se preocupava com o que poderia estar oculto no coração dos seus filhos. Com devoção, sacrificava holocaustos pela manhã, pedindo a Deus que os perdoasse caso tivessem pecado ou amaldiçoado o Senhor em segredo. Essa era a rotina de um homem que vivia em constante comunhão com Deus. Mas, lá no céu, uma cena diferente se desenrolava. Os anjos se apresentavam diante do Senhor e entre eles estava Satanás, o acusador. O Senhor perguntou a Satanás de onde vinha, e ele respondeu que vagava pela terra, indo e voltando. Então o Senhor chamou a atenção para Jó, dizendo: "Você já reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É íntegro, reto, teme a Deus e evita o mal." Satanás, porém, desafiou essa fidelidade, dizendo que Jó só era fiel porque Deus o protegia e o abençoava abundantemente. "Mas toque em tudo o que ele tem, e ele certamente amaldiçoará a Deus na sua cara", disse Satanás. Deus então permitiu que Satanás testasse Jó, mas com uma condição clara: não poderia tocar na vida dele. Assim, a prova começou. Enquanto Jó estava em sua casa, um mensageiro chegou com notícias devastadoras. Os sabeus haviam atacado, roubado seus bois e jumentos e matado seus servos. Antes que Jó pudesse assimilar, outro mensageiro trouxe a notícia de que um fogo divino havia consumido suas ovelhas e mais servos. Logo depois, um terceiro mensageiro chegou dizendo que os caldeus haviam invadido e roubado seus camelos, matando mais servos. E por fim, um quarto mensageiro contou a pior notícia. Seus filhos e filhas estavam festejando quando um vento violento derrubou a casa sobre eles e todos morreram. Diante de tanta tragédia, Jó não se desesperou nem acusou Deus. Ele se levantou, rasgou suas vestes, raspou a cabeça em sinal de luto e prostrou-se em adoração. Com fé inabalável declarou: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor dá, o Senhor tira. Bendito seja o nome do Senhor." Mesmo em meio à dor profunda, Jó manteve sua integridade e não culpou Deus injustamente. Mais tarde, novamente no céu, os anjos se apresentaram diante do Senhor e Satanás voltou a aparecer, pronto para continuar o desafio. O Senhor perguntou: "De onde você vem?" E Satanás respondeu: "De vagar por toda a terra, indo e voltando nela. Não há ninguém na terra como Jó. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita o mal, mantendo sua integridade mesmo diante das maiores provações." Satanás, porém, duvidava dessa fidelidade e disse: "Um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida, mas toque em sua carne e ossos, e ele certamente amaldiçoará a Deus." Deus, então, permitiu que Satanás testasse Jó, mas com uma única condição: sua vida deveria ser poupada. Assim, Satanás afligiu Jó com feridas dolorosas da cabeça aos pés. Jó, mesmo sofrendo, não perdeu a fé. Sentado entre as cinzas, raspava seu corpo com um pedaço de cerâmica, enquanto sua esposa, desesperada, lhe dizia para desistir e amaldiçoar a Deus. Mas Jó respondeu com sabedoria: "Aceitaremos o bem de Deus
e não o mal. Em meio à dor, ele não pecou nem culpou Deus injustamente. Quando seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam do sofrimento de Jó, foram consolá-lo. Ao vê-lo mal, o reconheceram, choraram, rasgaram suas roupas e sentaram-se com ele em silêncio por 7 dias e noites, compartilhando sua dor sem palavras. Porém, quando Jó finalmente falou, expressou sua profunda angústia e amaldiçoou o dia do seu nascimento, questionando o sentido do sofrimento e da vida. Seus amigos, tentando explicar a situação, sugeriram que seu sofrimento era resultado de algum pecado oculto, enquanto Jó insistia em sua inocência e buscava entender o motivo de tanta dor. Mesmo assim, Jó nunca perdeu a esperança. Ele declarou com firmeza: ainda que Deus me mate, nele confiarei. Glória ao meu Redentor que um dia descerá sobre a terra. Depois que minha pele for destruída, ainda em minha carne verei a Deus. Como anseio por esse dia! Então, uma tempestade poderosa se formou e a voz do Senhor ecoou do meio do redemoinho, desafiando Jó a compreender a grandiosidade da criação. Deus falou das maravilhas da natureza, das estrelas, dos animais selvagens, dos mistérios da vida, mostrando a Jó que há um propósito maior e um poder infinito além da compreensão humana. Deus perguntou a Jó: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Quem definiu suas medidas? Você pode controlar as estrelas, as estações, os animais. Pode domar o poder da natureza como eu posso. Ao ouvir essas palavras, Jó se humilhou profundamente, reconhecendo sua limitação diante da sabedoria divina. Ele se arrependeu e sentiu uma profunda paz em meio ao mistério da vida e do sofrimento. Mesmo diante dos maiores mistérios da criação, o Senhor revelou a Jó que tudo está sob seu controle absoluto. Nenhum ser pode resistir à sua vontade. Tudo o que existe sob o céu pertence a ele. Jó, humilhado e maravilhado diante da grandiosidade de Deus, reconheceu sua pequenez e limite. Ele colocou sua mão sobre a boca e, com o coração arrependido, disse: meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Por isso, me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Deus então repreendeu os amigos de Jó, que haviam falado sem conhecer a verdade enquanto Jó orava por eles. O Senhor ouviu a oração de Jó e restaurou sua vida, dando-lhe o dobro do que tinha antes. A alegria voltou à casa de Jó. Seus irmãos, irmãs e todos que o conheciam vieram confortá-lo e celebrar sua restauração. Cada um trouxe presentes, e Jó foi abençoado com uma prosperidade ainda maior. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Sua família cresceu, e ele teve 7 filhos e 3 filhas, que eram conhecidas por sua extrema beleza. Elas receberam a herança de Jó junto com os irmãos, algo incomum para a época. Jó viveu uma longa vida, cheia de experiências, aprendizados e fé firme. Ele viu seus filhos, netos e bisnetos crescerem, até que finalmente partiu desta vida. A história de Jó é um testemunho poderoso da força da fé verdadeira e da soberania de Deus. Mesmo diante do sofrimento mais profundo e das provas mais difíceis, a confiança em Deus pode nos sustentar e nos levar à restauração. Jó nos ensina que mesmo quando não compreendemos o porquê das dificuldades, podemos confiar que Deus tem um propósito maior e que Ele é fiel para renovar nossas forças e abençoar nossas vidas. Lição de vida. A vida de Jó nos inspira a perseverar na fé, mesmo quando enfrentamos perdas e dores que parecem insuportáveis. Ela nos lembra que Deus está no controle de tudo, que nossas provações têm um propósito e que a restauração e a bênção podem vir após a tempestade. Confiar em Deus, mesmo sem entender, é o caminho para a verdadeira paz e vitória.